Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lima, sou professor. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto Casa das Letras, né? Bom, hoje é 8 de outubro de 2020, são 15 horas e 22 minutos, aqui na cidade de Floriano, no estado do Piauí. O projeto Casa das Letras tem o objetivo de promover a formação de leitores, dos alunos e professores de língua portuguesa na escola pública no meu município. Esse é um projeto filantrópico. Nós aqui não temos a menor ideia ou interesse de ganharmos com isso. É uma questão mais humanitária, de poder ajudar esses alunos da classe trabalhadora da escola pública de Floriano. Muito bem. E para isso a gente vem a duras penas fazendo esse trabalho com muito esforço, né? E agora eu resolvi, por uma questão de poder divulgar um pouco a minha literatura, fazer uma leitura daquilo que eu estou escrevendo como escritor, né? Então eu decidi fazer uma leitura de um conto que eu escrevi há um tempo atrás, para poder realmente mostrar para vocês que existe sim escritores aqui em Floriano, aqui no estado do Piauí, que vivem com muita dificuldade, né? Porque o último livro que eu lancei foi esse aqui, né? Esse livrinho aqui. Aqui chama-se fanzine. É um livro que a gente publica através de algumas gráficas. São livros, digamos assim, são livretos pequenos, livros de bolso, porque a gente não tem apoio aqui, nem por parte das entidades governamentais, do poder executivo, né? E nem por parte das empresas daqui da cidade, né? Então, não existe uma política de cultura voltada para a leitura e para a literatura para quem escreve aqui em Floriano. Então, é aquela coisa, faça você mesmo, né? É aquela coisa do punk, né? Na época que eu comecei a ler, eu comecei a entender que pessoas que são criadas e educadas dentro dessa classe trabalhadora pela qual eu faço parte, né? Meu pai é de origem camponesa e minha mãe também, e eu sou e também de origem indígena, né? Então a gente, para poder criar literatura, produzir literatura, é, é necessário você fazer o que eu faço aqui, né? A única maneira de divulgar a nossa literatura ou é por redes sociais, ou a gente vai na praça, bota uma banca e vende, ou até mesmo faz uma doação dos livros que a gente produz, né? Para poder a gente acreditar que a gente está fazendo o nosso sonho acontecer, né? Eu sempre gostei de literatura, me formei em letras português, fiz uma especialização em estudos literários, especificamente com literatura do Piauí, né? E sou funcionário público, né? Professor de língua portuguesa no município de Paruapeba, no estado do Pará. Então, de lá para cá a gente vem fazendo essa caminhada, né? Independente, né? Porque nós entendemos que literatura no meu caso, digamos assim, é uma fonte de resistência contra esse status quo, contra atual essa atual conjuntura política que está aqui no meu município, né, que não favorece, né? Eu venho fazendo uma caminhada
literária. Eu chamo caminhada literária porque é uma caminhada de encontrar leitores aqui, jovens, né? Eu venho divulgando esse trabalho, Casa das Letras, nas escolas públicas, até mesmo nas casas dos alunos dessas escolas públicas, nos finais de semana, quando a gente podia, agora a gente não pode mais, né? Então, o projeto Casa das Letras já tem mais de 10 anos de idade e o que eu consegui foi só publicar um livro, né, um livrinho muito pequeno, né, e divulgar. A única maneira que a gente está tendo agora é divulgar a nossa literatura através das redes sociais, né. Eu estou com a proposta de publicar mais um fanzine literário, que é um livrinho pequeno, esse ano ainda, né, que é o primeiro conto que eu escrevi dentro dessa perspectiva de literatura indígena, né, que eu acho interessante. Então, para isso eu vim aqui apresentar para vocês, vou ler o conto, né, e depois a gente vai fazer uma leitura desse conto para que você que é meu leitor, aqui do projeto Casa das Letras, possam ter assim um conhecimento melhor de como entender, de como ler um texto literário, né? Porque não basta eu fazer uma leitura e pronto, encerrar. Não, acho que aqui a gente tem que ser, além de ser escritor, tem que também fazer o papel de professor, né? Porque, vejamos, nós estamos num local onde não tem biblioteca pública, né? Se tem biblioteca, assim, não é uma biblioteca que tem assim uma condição capaz de formar leitores, né? Eu, pelo menos assim, pelo fato de ter sido um aluno de escola particular, da rede privada, eu tive acesso à leitura, mas foi dentro de uma biblioteca do SESC, né? Do setor comerciário, né? Aqui no centro de Floriano tinha uma biblioteca e eu sempre ia para lá e comecei a ler literatura, mais literatura francesa, né? Eu sempre digo isso porque é uma literatura que faz a pessoa pensar, entendeu? Foge dessa questão é, regionalista, entendeu? Da literatura brasileira, entendeu? Não sei, eu nunca me encontrei muito bem com a literatura brasileira, nem dentro do meu estado, nem dentro do meu país, porque até então eu não me via dentro dessa literatura, não me encontrava com ela, né? Eu só fui ler realmente um texto da literatura brasileira no curso de letras, porque foi obrigatório, né? Não é porque eu não gosto, é porque eu não me encontro com essa literatura, né? Apesar de que hoje eu mudei bastante, né? Hoje eu estou lendo mais livros de literatura brasileira, né? Até porque eu gosto de estudar a literatura como não só como professor, mas também como um pesquisador dentro da área de literatura indígena, né? Então, um dos livros que... Bom, eu tive um acesso interessante com a literatura brasileira da minha formação dentro do curso de letras, né, na universidade, foi com Ousa de Andrade, mas na área de poesia. Digamos assim, meu estudo é mais na área de poesia, porque eu domino mais, porque eu fiz a especialização, conheci mais a técnica de como fazer uma análise melhor na poesia, né? Já dentro da prosa, agora que eu estou me aprimorando melhor, estou lendo mais, tá entendendo? Bom, vamos direto ao assunto aqui, porque o projeto Casa das Letras tem o objetivo de fazer a formação de leitores aqui dentro desse canal de comunicação que é o YouTube aqui, né? Então eu venho divulgando não só pelo esse canal aqui do YouTube, mas através do meu Facebook, né? Do Instagram, do Twitter e agora do YouTube, né? Esse conto, porque eu acho que a gente tem que realmente mostrar de fato o nosso poder de escritor, né? E sendo da classe trabalhadora, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível de como a gente divulgar o nosso trabalho, né?
Eu espero que vocês gostem desse trabalho que, para mim, foi muito bom ter criado esse primeiro conto, né? O conto chama-se O Gavião que Não Sabia Voar, né? Vamos lá, vamos ler, né? Muito bem. O Gavião que Não Sabia Voar. O urubu não sabia da existência da morte na floresta. Ele viu a necessidade de procurar um amigo da floresta para conhecer o segredo da morte. Lá foi ele falar com a preguiça. A preguiça não tinha um segredo a revelar para o urubu, mas ouviu o apelo do urubu para contar uma bela história de um bicho do mato chamado gavião. Compadre urubu, eu sei que você vem me procurando para conhecer o segredo da morte. O urubu ouviu atentamente a preguiça. O urubu sabia que a morte era um segredo guardado há muito tempo pelos encantados da floresta. O urubu olhou nos olhos da preguiça e falou bem baixinho: Comadre preguiça, a minha curiosidade sobre a morte é porque eu venho há muito tempo tentando entender por que eu continuo aprisionado na terra do bicho homem. A preguiça, que vivia na floresta desde o tempo dos seus ancestrais, viu na fala do urubu uma revolta. A preguiça era conhecida na floresta por ser um bicho de pouca conversa, mas naquele dia ela sentiu algo diferente no urubu. Compadre urubu, a sua vida é conhecida por todos aqui da floresta. A preguiça olhou para o urubu e começou a contar a história de um gavião que não podia voar. Compadre urubu, eu vou falar de um gavião que era conhecido pela maldição da morte. O gavião recebeu essa maldição porque não sabia voar. O urubu ficou ouvindo a preguiça, mas não podia entender o fato de um gavião ter adquirido a maldição da morte por não saber voar. A preguiça continuava falando da maldição do gavião. Compadre urubu, o gavião fez de tudo para aprender a voar. Ele foi para o pico de uma serra e fez de sua maldição um segredo que até hoje é um mistério para todos os bichos da floresta. Na verdade, compadre urubu, o gavião foi visto voando, mas todos acreditam que seu desaparecimento se deu pelo simples fato. A morte está para a vida como a vida está para a morte. O urubu ouviu a história da preguiça. O urubu sabia que não podia mais entender o mistério, né, da maldição do gavião, porque ele não vivia mais na floresta. Saindo de lá, o urubu bateu suas asas e procurou voar o mais alto possível. Quando o urubu chegou no mais alto, ele viu o gavião. O urubu não falou nada, apenas viu que sua vida de urubu era apenas um animal domesticado pela fome de uma morte anunciada. Francis James Lima da Silva. Bom, este é meu conto, ok? Agora vamos fazer a leitura, vamos fazer uma leitura para que você, que é meu leitor aqui nesse canal, possa entender qual é a mensagem desse conto, como é que esse conto ele se propõe a apresentar uma história com esses personagens, né? Dois personagens e um personagem oculto, que é o gavião. Um personagem que é o urubu e outro personagem que é a preguiça. Antes de mais nada, vale entender que essa proposta de escrever esse conto, depois de ler ele bastante, eu entendo que a proposta é fazer uma reflexão sobre a vida, né, dentro da condição humana, usando esses bichos que representam a natureza, as matas, né, aqui. Então, você pode entender que o urubu e a preguiça, eles simbolizam muito a relação entre o homem branco,
da cidade e o homem indígena das matas, né? E no meio desses dois existe um animal sagrado chamado o gavião, né? Bom, para que você possa entender esse texto, primeiro eu vou fazer aqui uma leitura assim mais simples, né? Bom, o conto é um gênero literário que, para que você possa entender, eu vou colocar aqui alguns pontos fundamentais. Primeiro, vamos falar sobre a questão da unidade desse conto. Esse conto tem um drama, né? E para definir a unidade desse conto em relação ao drama, nós podemos falar do nosso grande teórico Masud Moisés, na página 20 do seu livro Criação Literária, da editora Contrix. Ele diz o seguinte: a unidade do conto, o drama nasce quando se realiza o impacto de duas ou mais personagens ou de um personagem com suas ambições e desejos contraditórios. Então, o drama desse conto tem uma relação muito com a questão do urubu querer saber da existência da morte na floresta. Quando ele inicia assim, aqui: o urubu não sabia da existência da morte na floresta. Ele viu a necessidade de procurar um amigo da floresta para conhecer o segredo da morte, né? Então, o meu conto inicia já com essa questão, né, do urubu querer conhecer esse segredo, né? Mas para isso ele vai conversar com um animal que vive no seu habitat natural, porque nós sabemos que uma coisa que a gente observa, pelo menos que eu observo muito, por que que o urubu, sendo um animal de origem selvagem, que mora, tem um local de habitat também nas matas, mas ele vive mais nos centros urbanos, comendo restos mortais, né? Então isso é uma questão interessante. E para isso eu fiz uma relação nessa história para poder representar a condição humana dessas minorias que eu gosto de falar dentro da minha literatura, que são classes de trabalhadores do movimento afrodescendente, indígena, né? Pessoas simples do cotidiano desse mundo que a gente vê. E para mim, eu não entendo, porque há tanta desigualdade, há tanta exploração, há tanto preconceito com essas pessoas. Então, o urubu aí, ele tem uma relação muito direta para entender, analisar essa conjuntura social que nós vivemos, de desigualdade social, né? E para isso tem uma questão fundamental, sobre a narrativa desse conto, né? O conto tem um conflito, né? O conflito começa quando o urubu vai perguntar à preguiça sobre a morte, né? E quando ele vai fazer esse diálogo com a preguiça, nós podemos colocar aqui uma parte do conto que é muito, muito representativa, né? Ele pergunta, o urubu, aqui: a minha curiosidade sobre a morte é porque eu venho há muito tempo tentando entender por que eu continuo aprisionado na terra do bicho homem. Então, o urubu, quando ele faz essa pergunta aqui para a preguiça, no conto, na verdade ele está, a fala dele está representando também a fala desse homem oprimido, né, da classe trabalhadora, né, que depende dessa classe burguesa, depende dessa situação de ainda continuar com uma política de servidão voluntária para poder sobreviver, né, diante dessa luta de classe, né? E ele, quando se diz ser um ser aprisionado, urubu, na verdade ele está também falando de por que ele se tornou um prisioneiro dessa cultura, né? Sendo ele um urubu, né?
por que que ele não vive mais na floresta, né? Como uma preguiça vive, né? Então, vocês estão entendendo, né? O conto tem um processo de criação com um enredo dentro dessa perspectiva de fazer uma reflexão, de procurar o segredo da morte, mas também relacionando ela com a situação pela qual o animal, sendo ele o urubu, vive aprisionado dentro de um sistema onde só se vê a morte. Não é a morte física, mas também a morte mental, espiritual, né? Então, vocês estão entendendo? Então, outra questão que eu acho interessante, que é esse conflito que o urubu traz dentro da sua indagação, é que esse drama desse conto, ele tem uma só ação, né? Você vê que a história é contada em uma só ação entre dois personagens e um que é oculto, mas que é muito representativo. Outra questão que o conto traz é que o lugar geográfico onde é contada a história, ele tem um âmbito restrito dentro da mata, né? Então é por isso que é interessante que você, que é professor ou aluno ou leitor, deve se atentar muito que os contos, eles têm assim uma questão muito minuciosa quando a gente escreve, porque não é como um romance, né? Não tem uma relação assim metódica de passo a passo, cada capítulo mostrar a relação de um, dois ou três ou quatro personagens. Aqui só tem dois personagens principais, um personagem principal e um antagonista que olha e conversa com esse personagem, né? Que é a preguiça, conversando com o urubu. Bom, outra questão que eu acho interessante nesse conto são os personagens quando eles são representados, né? Eu represento esses personagens fazendo uma certa relação entre a pessoa que mora na cidade, no centro urbano, e a pessoa que mora no campo, né? Nas matas, né? A preguiça tem uma reflexão de mostrar um pouco a sabedoria do homem do campo, e o urubu tem a reflexão de mostrar a sabedoria do homem da cidade, né, que é o operário, né, também, né? Então, uma das questões que eu acho que mostra muito a questão de como a gente pode refletir sobre essa história com essas duas relações da sabedoria da preguiça e a sabedoria do urubu em relação a essa indagação sobre a morte, é quando ele tem aqui uma questão aqui. Quando a preguiça fala assim: compadre urubu, eu vou falar de um gavião que era conhecido pela maldição da morte. O gavião recebeu essa maldição porque não sabia voar. O urubu ficou ouvindo a preguiça, mas não podia entender o fato de um gavião ter adquirido a maldição da morte por não saber voar. A preguiça continuava falando da maldição do gavião. Compadre urubu, o gavião fez de tudo para aprender a voar. Ele foi para o pico de uma serra e fez de sua maldição um segredo que até hoje é um mistério para todos os bichos da floresta. Na verdade, compadre urubu, o gavião foi visto voando, mas todos acreditam que o seu desaparecimento se deu pelo simples fato: a morte está para a vida, como a vida está para a morte. Então é interessante quando a gente faz essa leitura dessa parte do conto, porque aí tem um mistério, né? Porque na verdade a sabedoria da preguiça, ela tem uma questão interessante, porque eu vou falar da sabedoria indígena. Que quando eu fui escrever esse conto, uma das coisas que me influenciou muito foi a mitologia indígena, né? A literatura indígena de Daniel Munduruku, principalmente, né? Porque existe uma questão muito representativa na literatura indígena, que é o encantamento, né? Esse encantamento traz uma magia, uma fantasia, que não é uma questão inverossímil, não é uma questão irreal,
né? Para você que conhece a cultura indígena, é uma coisa muito real, entendeu? É tanto que se você, eu vou ler outros livros aqui de literatura indígena, mas a questão do processo até tem assim índios que fazem o processo de mutação, se transformam em animais, plantas, em seres inanimados, né? Então é interessante que esse encantamento, essa magia que a história indígena traz, e eu conto aqui quando o gavião que não sabia voar, e a partir do momento que ele consegue voar, ele traz para nós, na minha leitura, um momento de superação, né? Para que você entenda que nesse momento, quando esse animal, que é um animal sagrado, né, para a cultura indígena, ele aprende a voar, mas ele desaparece. Ele não é revelado, né? Então tá aí uma questão fundamental para que você entenda que o conto, ele tem um enigma, ele tem um mistério, né? Então, quando essa linguagem do conto apresenta esse mistério do gavião que não sabe voar, mas ele voa depois, e o urubu vai encontrar com ele no céu, né, voando, você vê que tem uma questão fundamental aqui, né, que traz uma mensagem muito forte, né, que eu até me surpreendi depois relendo o conto, né. Aqui diz o seguinte: o urubu ouviu toda a história da preguiça. O urubu sabia que não podia mais entender o mistério da maldição do gavião, porque ele não vivia mais na floresta, né? Você está entendendo? A questão do habitat natural. Ele não vivia mais, quer dizer, ele não podia entender mais como era viver e como era conhecer o segredo da vida e da morte na floresta, porque ele já vivia na dependência de outro mundo, que é o mundo do homem, né? Que é o mundo urbano, né? Então isso vale também para você relacionar como é a vida dentro da cidade com o homem operário e dentro da mata com o homem camponês, né? Como é que é um homem que vive dentro da mata, um homem camponês, consegue viver com pouco, mas ele consegue ter uma certa liberdade, né? Já o homem operário que mora na cidade, não, ele vive dependente, né? Ele para poder viver, ele vive dentro de dentro de uma redoma de um ciclo de vida que parece que nunca se acaba, né? Que é sob essa condição de viver sempre dentro dessa luta de classe, né? Entre a burguesia, né? Que ele tem que lutar para poder viver, e essa resistência da classe trabalhadora para poder superar a sua condição de poder ter uma dignidade para viver, que é possuir terra, trabalho, emprego e renda. Então o conto eu escrevi com essa questão de poder colocar esses bichos, mas falando sobre a questão da condição humana, de como a gente pode entender o mundo das pessoas dentro do mundo dos outros, né? Que a gente depende mais de muitas pessoas do que da nossa própria vida, né? A gente nunca poucas pessoas fazem uma reflexão da sua vida dentro do seu próprio mundo, mas dentro do mundo dos outros, porque a gente depende mais deles para poder viver, né? Tudo que a gente faz depende do Estado, né? O Estado é que diz o que a gente pode fazer, né? É tanto que se não fosse o Estado hoje, nessa pandemia, eu acho que a gente estaria numa situação muito complicada, né? Bom, outra questão fundamental no conto, eu acho... Aqui está fazendo muito calor, né? Nós estamos em pleno mês de outubro, mas o calor aqui está enorme. Bom, a linguagem do conto, vocês notaram que é objetiva, né? Existe sempre um diálogo entre os dois personagens e o conflito, né? A trama é linear, né? Você vê que o texto do conto ele vai bem horizontal, né?
e a linguagem da trama é objetiva e clara, né? E existe uma continuidade, uma relação com a vida real, né? E uma coisa que eu achei interessante é o final, porque o final de um conto tem que ser de uma maneira muito sucinta e rápida, né? Quando ele fala que o urubu não falou nada, apenas viu que a sua vida de urubu era apenas um animal domesticado pela fome de uma morte anunciada, né? Então, vocês estão entendendo que o urubu, na verdade, ele entendeu que quando viu o gavião voar, né? Ele viu que ele tinha uma liberdade, né? Mas ele não. Era um bicho fadado à morte porque tem uma dependência de viver dentro de um mundo que não é seu, né? Que é o mundo do homem, né? Então, eu acho interessante essa minha reflexão, essa minha leitura. Eu acho que o conto O Gavião que Não Sabia Voar é um conto que, para mim, ele tem uma presença muito forte de poder exemplificar de como a vida é, de uma maneira bem simples, né? Então, pessoal, eu acho que dá para vocês entender um pouco sobre esse conto, um pouco sobre a leitura que eu fiz desse conto. Eu acho que por aqui dá para vocês agora conhecer melhor a minha literatura, o meu ato de escrever, de como eu percebo o mundo dentro dessa perspectiva dessa literatura mais enganjada, entendeu? E politizada, que eu acho que para mim escrever é como diz o Lenin. O Lenin, que foi um grande teórico marxista e comunista, né? Ele disse que é preciso que nós criamos uma nova literatura, uma literatura da classe operária, para que nós possamos formar leitores da classe trabalhadora que pensam sobre a sua própria condição de ser explorados pela burguesia, né? A classe burguesa. Então, eu acho que para mim o intuito de escrever esse conto não foi só a questão política, mas a questão de poder representar mais a minha cultura indígena dentro da literatura brasileira. Valeu? Obrigado. Um abraço.